as quais ele saberá responder melhor do que eu, se forem perguntas assim mais computacionais. Então, aproveitem para fazer aquelas perguntas mais técnicas também, né? Tá bom? E daqui a pouquinho vai chegar a professora Filomena, porque uma das coisas que nós temos feito nessa plataforma e que fez a plataforma crescer muito foi a criação do corpus. E a Ana vai falar do corpus, que é o mais, quer dizer, do aspecto mais específico do corpus Cabinet. E realmente hoje é para fazer muitas perguntas. Okay? Então, aqui você tem os alunos de graduação e de pós que estão fazendo o curso de Linguística de Corpos. Você está nos ouvindo, Luiz? Sim, sim, eu ouço bem. Mas depois eles vão fazer muitas perguntas. Sim, ótimo. Bom, então, boa tarde a todos. Como a Charlotte já falou, meu nome é Boa tarde, Luiz está na Veronese. Itália. Eu moro na Itália, então já é tarde, já é parte da tarde aqui. Eu sou doutorando da professora Charlotte. O meu trabalho de doutorado em linguística de corpos é a parte de desenvolvimento de software e metodologia de corpos. E com isso, esse trabalho já tem 13 anos, né, Charlotte? A gente começou em 2012 e hoje eu não tenho números exatos ainda, né, para dizer para todos quantas são as pessoas que estão utilizando, quantos são os corpos ativos, mas pela quantidade de mensagens que eu recebo, das coisas que eu faço, as correções, porque é um sistema grande, eu trabalho sozinho nesse desenvolvimento, então eu conto sempre com a ajuda de todo mundo que utiliza a plataforma para mim ir me dizendo quando ocorre algum problema, se tem um erro aqui, uma melhoria a ser feita, e aí eu faço todo esse trabalho. Então, como eu tenho recebido algumas mensagens, eu vejo que o pessoal tem realmente utilizado, e eu acho que já hoje é um trabalho relativamente maduro, perto do que era alguns anos atrás. Eu peço para a gente deixar as perguntas mais para o final, porque eu não fiz um PowerPoint, eu vou passar pela plataforma, mostrar as funcionalidades, e como tem bastante coisa, peço que anotem aí as dúvidas e depois eu respondo todas elas. Bom, então, a gente fala a plataforma, né, o nome da plataforma é Plataforma Tycho Brahe, porque o desenvolvimento dela foi feito em função do trabalho de criação e manutenção e elaboração do corpus Tycho Brahe. Sempre, agora já abreviamos, né, para dizer a plataforma, e basicamente é um sistema para multicorpora, onde é possível trabalhar desde a criação do corpus, então, com a parte de transcrição, edição, até o final, o objetivo final, que é fazer a busca. Então, dentro da plataforma, a gente cria um corpus novo, faz, como já disse, transcrição, edição, etiquetamento morfológico, parser sintático, buscas e revisão também, tanto a revisão sintática, a revisão dos textos e tudo mais. Tudo se inicia hoje na plataforma dentro de uma área administrativa. Vou passar rapidamente para vocês verem. Isso aqui é uma cópia local que eu tenho, então, para quem tem os corpos dentro da plataforma, fiquem tranquilos que não estou mexendo nos dados de vocês. Existe nessa parte administrativa, eu posso criar facilmente um corpus, clicando num botão, já crio esse corpus, e depois eu faço toda uma série de configurações aonde eu posso parametrizar esse corpus para utilizar diversas funcionalidades. Então, dentro desses parâmetros, eu digo quais são as ferramentas que se utiliza e informo dou algumas outras informações. Se é um corpus como o do Cadwell, que é um corpus paralelo, que depende das traduções, então eu venho aqui e digo que ele usa traduções. Se é um corpus, novamente, do tipo do Cadwell, que utiliza áudio, onde eu faço um upload de um áudio para uma sentença, ou
Outros corpora que fazem transcrição de áudio, eu tenho aqui a parte de utilização. Eu tenho vários outros parâmetros que vão modificando as interfaces de utilização da plataforma. Além disso, uma parte bem importante é toda a parte de controle de acesso. Então, hoje, essa área administrativa, por exemplo, quem pode trabalhar é só um administrador. Mas eu tenho outros perfis dentro da plataforma. Então, se eu vier num corpus, como até mesmo do CDOS, que tem bastante gente, eu tenho níveis de edição, editor, e níveis administrativos. Se eu saio, vou fazer um login com um outro usuário só para demonstrar, um outro usuário meu, veja que eu sou administrador de só 3 corpora. Então, aqui só está mostrando 3. Como eu tenho um usuário com poderes maiores, né, que é muito específico para mim, eu consigo ver todos os corporas que já foram cadastrados, estão sendo utilizados na plataforma. Tá? Eu tenho uma administração geral. E hoje, até que eu tenho aqui 34 já, e aqui dentro, quando eu vou dar um acesso para uma pessoa, eu posso simplesmente adicionar uma pessoa que já esteja na plataforma, dar um perfil para ela neste corpus e associar para ela poder ver também esse corpus, ou eu posso criar convites de acesso, e eu falo dessa funcionalidade porque ela é bem interessante, para mais de uma pessoa. Então, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho uma sala de aula com 10, 15 alunos que vão começar a utilizar a plataforma para trabalhar, eu posso vir aqui e criar um convite que vale para 15 pessoas, e aí, este convite, eu digo os perfis e tal, ele me dá um código que eu passo para os alunos entram e eles passam a ter acesso a esse corpus. Então, aqui é o início, onde eu faço configuração, onde eu permito acesso. Futuramente, não num futuro muito distante, toda essa parte de criação de corpus vai ser facilitada, onde eu vou ter um passo a passo, ajudando nessa parte de configuração, e cada um poder criar pelo menos um corpus seu para trabalho próprio, sem a necessidade de toda essa área administrativa. Aqui é onde também eu faço diversas configurações. Então, eu cadastro os metadados que eu utilizo para um corpus específico. Todo esse cadastro, ele pode ser copiado de outros corpora. Então, se eu tenho um corpus padrão, como o corpus do Tycho Brahe, onde os metadados que ali são utilizados são já bem definidos, estruturados, então eu posso fazer uma cópia para passar a utilizar aqueles metadados. De uma forma muito simples também, clicando no botão eu trago essas informações. Além disso, eu tenho possibilidade de fazer categorizações, então o corpus do PHPP é muito interessante, que o Paulo fez um trabalho de categorização muito interessante, de criar uma hierarquia de configurações de categorias para você organizar melhor os seus documentos, e uma série de informações de edição. Então, eu posso colocar categorias para palavras, morfemas, traduções, questão de dependências universais, que depois eu falo um pouquinho, seções, para você marcar no texto determinadas partes, e também gêneros. Algumas informações aqui não aparecem, porque aí cada corpus tem as suas características. Uma vez feito esse trabalho de criação, de configuração no corpus, eu passo a trabalhar dentro dele no catálogo, que é o ponto de partida de todos os do trabalho de edição, transcrição e etc. Então, aqui dentro eu posso criar um novo documento de uma maneira muito simples. Aqui eu escolho a ferramenta de edição, que é aquela que vai ser padrão para esse documento. Então, um documento ele pode ter diferentes ferramentas de edição. Hoje, nós temos 4. Então, o Editor, que é a ferramenta para você trabalhar com textos, como uma carta, como um livro, e fazer ali todo o processo de transcrição e edição. Esse que está com o nome de Translations, traduções. Uma coisa muito importante é que é multilíngua,
Então, eu vou deixar em português. Ainda está faltando aqui algumas traduções. Que é o trabalho feito com Cadwell, com Nhangatu, com Caritiana, que a gente vai... Também com Caritiana, que a gente vai iniciar, que é quando você tem essa visualização, eu vou mostrar, de como a tradução, então, é de corpus paralelo, língua original, tradução do lado, você vê os dois, um ao lado do outro. Essa ferramenta de design, que hoje está sendo utilizada pelo pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é para trabalhar com layouts mais complexos, como um jornal, por exemplo, onde você precisa marcar no jornal, em cima da imagem, as áreas que você está trabalhando. E o Transcriber, que é a ferramenta de transcrição de áudio, que é a ferramenta mais nova e que vai começar a ser utilizada, e temos um piloto com a Karen no Corpus Caritiano, que deve começar em breve. A primeira, a ferramenta, né, deixa eu entrar aqui nesse documento que o Paulo me mandou. Esse aqui é o Editor. Então, esse aqui é um documento do PHPP, é uma carta. Quando você entra a primeira vez aqui na plataforma, aqui tem uma área de upload da imagem, então você faz o upload dessa imagem e na área de transcrição você pode digitar o texto. No caso, essa carta aqui é uma carta realmente muito difícil de entender, então realmente precisa de um esforço de tradução, você tem todo um zoom para você poder, que ajuda, né, para você fazer esse trabalho, mas como estamos trabalhando com textos um pouco mais fáceis de se ler, ou até mesmo quando já é quando é um texto que não é escrito à mão, nós temos aqui uma opção de fazer a extração da imagem via OCR. Então, aqui, no caso, ele não está funcionando, porque está no meu local, mas você tem um serviço integrado que pega a imagem, extrai o texto e coloca aqui dentro dessa área de texto, dessa caixa aqui da transcrição, para você fazer a revisão. Então, já é mais um processo para auxiliar e acelerar esse processo de transcrição. Uma vez feita a transcrição, partimos para a edição, e aí dentro da edição é um trabalho para quem já conhece a ferramenta do Editor, de fazer a parte de edição filológica, fazendo a aproximação desse texto para uma versão mais modernizada para poder integrar com as ferramentas automáticas de tagging, de etiquetagem morfossintática e parser. Então, quando eu clico aqui em cima de uma palavra, abre essa aba embaixo. Essa parte, toda essa parte de edição, ela funciona entre as ferramentas, então tem as suas variações, mas tanto o Editor quanto, principalmente o Editor e o Design, que trabalham com textos, vão ter essa área, e aí, aqui eu posso fazer todo o trabalho de edição. Então, eu tenho desde as possibilidades de fazer edições de operação, como junção e segmentação, que aqui, vamos ver se eu tenho algum... aqui eu tenho uma junção. Então, aqui, eu tinha uma palavra, a palavra original é escrita em QTO, depois eu precisei foi feita uma junção, porque essa palavra é um enquanto, mas ela foi escrito separado, então se junta para informar que teve esse processo de junção na edição filológica, que o original é de outra forma. Depois foi feito um processo de expansão, que é aquele das abreviações, onde você coloca a palavra expandida, e, por fim, uma modernização para chegar na versão mais atual da palavra. Então, esse trabalho de edição ele vai sendo feito pela pessoa que faz, né, primeiramente a transcrição e depois esses ajustes. A ferramenta já permite também que você faça uma aplicação desse valor, dessa informação para todas as outras. Nesse caso, eu não tenho outro enquanto no texto, mas para palavras mais recorrentes, também não tem outro aqui, talvez um exemplo mais simples, dias aqui não tem nenhum erro, mas esse texto é muito pequeno, não vai ter muita coisa. Mas se você estiver trabalhando com um texto muito grande, de várias páginas, você já pode aplicar mudanças em larga escala para todo o texto, dessa parte das edições filológicas, inclusive da etiqueta POS.
Existem outras funcionalidades aqui dentro para você trabalhar toda a adequação do texto, então, operações com a sentença. Então, você pode ter ocorrido um erro durante a transcrição, que é necessário fazer o ajuste depois na edição. E aí você pode mexer nas sentenças, adicionar quebras de linha e trabalhar também formatações. Então, dá para colocar, deixar a palavra em itálico, negrito, taxado e até acertar algum tipo de espaçamento. Então, por exemplo, essa palavra aqui, esse eu, ele tem uma formatação, foi colocado um espaçamento de 350 pixels. Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, de entendimento aí de como funciona o funcionamento web, e aí se deslocou essa palavra para lá para tentar deixar o mais próximo possível à imagem do original. Uma vez feito todo o trabalho aqui de edição, você pode já visualizar a sentença como um todo, e clicando nesse botãozinho aqui de play, eu não vou conseguir mostrar o parser também, eu tenho uma configuração que eu preciso fazer, mas ele automaticamente faz o parser e já coloca as etiquetas POS. Clicando nesse botão, eu vejo uma tela que mostra a sentença. Então, cada sentença, e mais, né? Cada página, cada documento, cada corpus, cada sentença dentro da plataforma tem um código único de identificação e, respectivamente, uma interface diferente para eles, onde, no caso da sentença, eu posso já fazer a visualização da árvore sintática que foi gerada. Tá? Depois eu volto nessa tela aqui um pouquinho mais mostrando um pouco melhor. Quando eu trabalho com um corpus paralelo, como o do Cadwell, eu tenho uma possibilidade de visualização do catálogo também com imagens. Então, num trabalho como o do PHPP, por exemplo, eu vejo as categorias que foram criadas e vou navegando por essas categorias. Então, eu vou entrando, aqui estão os números dos documentos, 80, 80, aqui, e são vários os níveis, até chegar no último, onde me traz os documentos, em uma tabela. O Cadwell, por exemplo, como já a quantidade de material é bem menor, e trabalha-se com narrativas, é mais interessante que você tenha um outro tipo de visualização. Então, você tem essa apresentação com imagens, para deixar um pouco mais de um outro tipo de apresentação, já que a quantidade é bem menor. Isso aqui é um parâmetro que a gente coloca lá na ferramenta administrativa. Aí, dentro da visualização das traduções, você pode ver a língua original do lado esquerdo, a língua traduzida do direito, e caso você tenha outra língua, você também já pode ver a outra tradução. Uma vez que você vai iniciar esse trabalho, aqui esse texto aqui já está bem encaminhado, deixa eu ver aqui um texto. Vamos ver, acho que esse aqui deve estar mais vazio. Ó. Esse aqui, por exemplo, está bem vazio. Então, eu quero começar o trabalho de transcrição aqui. Aí, aqui já é um pouco diferente. Eu não tenho uma imagem. O trabalho, o Cadwell, não é uma língua escrita, totalmente oral. Então, eu posso colocar o texto na língua original aqui, colocar na tradução aqui, automaticamente eu posso colocar na outra tradução, linha a linha, e aí eu faço uma sincronização que já coloca, já me traz as sentenças, igual nesse documento, nesse aqui, uma ao lado da outra. Então, esse aqui já é um trabalho para acelerar esse trabalho de associar as traduções às transcrições originais. E, no caso, para o caso do Cadwell, se utiliza muito essa interface das sentenças, porque aqui o Cadwell é uma língua polissintética, com uma rica morfologia, então a gente temos aqui também um nível de morfemas para as palavras. E aí, dentro dessa tabela da sentença, nós podemos fazer toda a edição. Inserir um morfema, excluir um morfema, inserir, fazer marcações de se essa palavra tem uma diferença na hora de utilização do parser, qual é a etiqueta morfológica,
a POS dela, qual que é a etiqueta do morfema. São 2 níveis de etiquetagem. Então, a ferramenta permite que você tenha essas diferenças quando você trabalha com corpora de diferentes tipologias. E aqui, por exemplo, já temos as traduções, também tem o áudio, então, da mesma forma, faz o upload do áudio, ele fica aqui disponível, e a própria árvore sintática aqui disponibilizada. Ao longo das ferramentas, aonde nós temos vários desse componente de visualização de árvores, você pode também fazer sempre o download da imagem gerada. Então, isso aqui também é uma coisa bem interessante, porque quem trabalha e vai botar um exemplo da árvore num artigo ou no seu trabalho, mestrado, doutorado, pode já baixar essas imagens de alta resolução para colocar no trabalho. Bom, eu estou dando uma passada um pouco rápida, porque tem bastante coisa para entrar dentro do tempo, tá, gente? Bem, e voltando, então, a outra ferramenta de edição, aquela que é a do jornal, a gente está usando aqui no corpus da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Deixa eu buscar um aqui, esse aqui tem bastante documento, deixa eu pegar um aqui. Acho que é esse aqui. Então, como funciona? Nesse caso, você vem na área aqui da imagem e você consegue fazer o recorte da área. Quando você inclui essa informação, ele entra como uma página a mais aqui nesse deixa eu só ver o que está faltando. Ficou com uma cor aqui. E eu posso fazer a transcrição só daquele pedaço. Então, eu vou colocar aqui só um texto qualquer. Posso salvar minha transcrição. Vou para a edição e eu passo a ter aqui as mesmas funcionalidades lá do outro editor. Grande diferença, realmente, é que você pode trabalhar com uma... Vamos ver se tem um aqui bem interessante. Aqui estão só os recortes que o pessoal fez. Talvez eu ache um exemplo. Está com um jornal bem detalhado. Então, por exemplo, acho que esse aqui. Então, o pessoal recortou, foram fazendo recortes menores, mas você também tem todo aquele trabalho de fazer o zoom, e aí você poder trabalhar só um trechinho específico de cada área do jornal. Pode-se utilizar também essa ferramenta para uma carta, para um livro? Não tem problema, fique à vontade. A grande questão aqui é que ela realmente vai te permitir fazer esse trabalho com esses layouts mais complexos. Porque se você fizer uma transcrição de um jornal, numa ferramenta que só te dá essa opção horizontal da disposição do texto transcrito, fica um pouco difícil de você saber onde que esse texto se encontra ali dentro dessa diagramação. Então, dessa forma, você consegue trabalhar cada ponto e fazer todo o processo de transcrição, edição, parser, igualzinho. Vou fechar um pouquinho aqui. Por fim, a última ferramenta de edição é a de transcrição de áudio. E aí, nela, você tem a possibilidade de... Você faz o upload de um áudio completo, de uma gravação, de uma entrevista, de uma... Não sei, nesse caso aqui, por exemplo, é uma gravação para trabalho de aquisição de linguagem, então é um trabalho foi feita a gravação de uma criança, e você consegue, ao mesmo tempo que vai ouvindo o áudio, você vai fazendo as marcações dentro dele, aqui dentro na área de áudio. E depois vai fazendo a transcrição, uma a uma, já também podendo colocar traduções e outras informações. Para eu mostrar, deixa eu só... Eu não vou conseguir tocar o áudio, porque como eu estou usando várias abas,
Mas uma coisa que é legal aqui é que você consegue ir acompanhando à medida que o áudio vai passando a transcrição que você fez. E ele vai também andando junto para você poder ir visualizando todas essas informações aqui do lado. Quando eu... Deixa eu pegar aqui um exemplo que a gente está fazendo já para o Caritiana. Vamos lá, deixa eu tentar fazer do zero. Tô achando que eu tô com um errinho aqui, viu? Cadê o André nessa hora? Ele tá me ajudando. Ó, não vou conseguir mostrar. Eu vou ficar devendo essa parte do Tap Mode, mas eu vou explicar para vocês. Ah, espera, eu consigo mostrar lá no servidor. Teste Transcriber Critiana. Aqui. Então, por exemplo, eu vou zerar, já que esse aqui é um teste nosso mesmo. Como funciona o passo a passo da transcrição no Transcriber? Primeiro passo é cadastrar os participantes que fazem parte desse áudio. Então, aqui eu posso cadastrar até 10 participantes, mais que isso eu vou mostrar por que não funciona. Para cada um deles eu posso dar uma série de informações e associar uma cor. Essa parte da cor é muito importante. Então, aqui o participante 2 é o verde, o participante 3 é o roxo. E aí, a primeira etapa da transcrição, eu tenho uma etapa que se chama Tap Mode, eu estou pensando se é o melhor nome, ou se é o nome, como que eu vou traduzir esse modo, porque a ideia dele é que, quando eu iniciar a transcrição, eu vou ter um número na tecla, no teclado, associado para cada participante. Quando eu dou play, eu vou marcando, eu vou ouvindo e vou marcando no áudio quando inicia e quando finaliza para cada participante. E aí eu posso colocar sobreposição. Então, se eu imaginar que o terceiro começou aqui enquanto o segundo estava falando, o segundo terminou, o terceiro terminou, mais um aqui para outro. Vou confirmar para salvar. E aqui também eu tenho um zoom, e aí a gente consegue ver cada parte que foi marcada para cada participante. Uma vez que eu ouço, que eu peguei para cada um, eu venho aqui, eu posso apertar o botão para dar o play, tá? Depois eu vou até ajustar esse ícone, e aí você consegue ficar ouvir só essa sentença para fazer a transcrição. E aí ficar ouvindo ela até entender tudo que está sendo falado. Porque quando a gente trabalha com transcrição, a gente sabe o quanto isso é importante. Depois que eu também posso aqui dentro ajustar as marcas aqui na faixa de áudio, então se eu tiver alguma área que não foi marcada corretamente, eu não preciso apagar e inserir de novo, posso só fazer um ajuste aqui. E eu tenho uma parte da transcrição original, então voltar aqui naquele texto de demonstração, vocês vão entender bem isso. Que aqui, por exemplo, eu tenho uma marcação são muito utilizados esses sinais para marcar diversas interferências dentro da transcrição, e eu tenho uma área de transcrição normalizada. Então, aqui nesse caso, na minha transcrição normalizada, eu colocaria na árvore, e aí essa sentença é aquela que eu utilizo para a parte da análise sintática e integração com o editor. Tá? Também existem algumas outras pequenas funcionalidades aqui, mas que ajudam bastante, como, por exemplo, poder fazer importação das frases. Então, eu tenho o áudio, eu tenho a transcrição, mas eu não tenho a marcação no áudio da transcrição, eu não tenho essa sincronização. Então, eu posso trabalhar o Tap Mode, fazer essa marcação, e depois eu posso importar o meu texto diretamente com várias... de uma só vez. E ele vai
sincronizar com todas as transcrições que eu fiz. Além disso, aqui, e depois, uma outra coisa que é bem importante é poder fazer a quebra desse áudio. Então, a gente pode estar trabalhando com um áudio de 20 minutos, 40 minutos, fiz todas as marcações da sentença, mando ele quebrar, e aí ele quebra cada pedaço do áudio, ele gera pequenos pedacinhos de áudio e associa a cada sentença que foi transcrita. Tá? Num breve resumo, essas são as ferramentas de edição e transcrição, tá? Dentro da plataforma. Bem, uma vez feita toda a parte de edição, eu vou trabalhar agora a parte de revisão. Então, o Corpus Carioca, bem interessante, eu tenho alguns exemplos, deixa eu pegar aqui o Cupertino do Amaral. Então, quando a gente entra no catálogo e visualiza os documentos desse corpus, a gente tem aqui do lado já uma informação sobre como está o status de correção, de revisão. Então, o que a gente pode fazer? Revisar tanto as etiquetas POS quanto as árvores geradas pelo parser. Quando eu venho aqui nessa carta e eu entro aqui, revisar etiquetas POS, eu vou para a interface de revisão. Qual que é a vantagem dela? Ela me traz a cada página todas as sentenças dessa página. Eu tenho cada palavra, as palavras aqui com as suas respectivas, com um quadrinho para colocar cada etiqueta. Então, aqui, quando eu aperto esse botão de play, ele vai gerar o parser, ele vai me trazer as etiquetas, mas caso eu perceba que tem alguma que não está correta, eu posso clicar aqui e alterar essa etiqueta. E também já posso automaticamente aplicar para todas essas palavras que estejam neste documento. Uma vez que eu terminei, eu venho aqui e marco um status. Então, eu posso falar que essa aqui eu ainda tenho que fazer, que ela está só etiquetada, que ela já está, que é aqui, né, marcar como etiquetada, ou até ignorar. Porque a gente tem também essa possibilidade da plataforma. Existem sentenças que elas são parte do texto, mas que não me interessam na minha análise sintática, como um título de início aqui de uma carta com data e local, por exemplo. Feito esse trabalho de edição, de revisão das etiquetas POS, e não necessariamente nessa ordem, tá? Eu posso partir para a parte de revisão das estruturas sintáticas. Eu posso revisar as etiquetas POS junto com as estruturas sintáticas, não é um problema. Depende de quem está fazendo esse trabalho ou de como se quer trabalhar. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Essa ferramenta, toda essa parte de ferramenta de revisão se chama Sintris, tanto para a parte de revisão de etiqueta quanto de árvore. E é uma ferramenta gráfica, você vai ter zoom, você pode arrastar a árvore para cá, arrastar a árvore para lá. Você pode fazer todo o trabalho que você quer aqui dentro. Então, eu quero remover esse nó, quero adicionar esse trecho aqui, quero voltar porque errei, eu volto aqui. Eu quero executar o parser aqui dentro, eu posso rodar. Eu entro a primeira vez, essa sentença não foi feito o parser dela. Eu entro aqui e vai aparecer grandão. Essa sentença ainda não tem parser. Aí você clica ali no botão, ele vai rodar. Tem uma funcionalidade para você poder executar passo a passo das regras do parser. Então, você pode parar aqui nesse momento, manda executar, ele para aqui, você fala, essa daqui, nesse momento aqui, nesse passo, acontece um erro para esse tipo de sentença, e você vem aqui, corrige a sentença, manda executar, ele pega com a tua correção e continua até o final. Então, tem uma série de coisas aqui para o parser, que a Willy me ajudou muito com essa parte, eu agradeço enormemente. Foi meio que um perrengue fazer isso aqui funcionar, mas não era uma funcionalidade muito simples. E aí aqui você vai poder fazer diversas operações, não só de remover, adicionar, de anexar, né, um trecho, uma subárvore debaixo de outro nó, mas também para poder adicionar as categorias vazias e também traços, quando você tem alguma relação entre duas
entre dois nós. Não, o que eu estou fazendo aqui não tem sentido, só estou mostrando mais ou menos como funciona, tá? E tanto na revisão de etiquetas, quanto aqui na revisão de sentenças, eu tenho a possibilidade de rapidamente ir para a visualização daquelas outras telas de edição, tanto do editor quanto da sentença, tá? Mantém-se um histórico aqui, então a gente sabe exatamente o que aconteceu em cada momento, cada coisa que vai se fazendo, vai salvando, para a gente poder ter esse... É importante, às vezes faz uma coisa errada, volta uma versão, e assim sucessivamente. E também uma outra coisa bem interessante, que é essa parte de comentários, onde é possível a Isabela estava trabalhando aqui, ela tem uma dúvida para a Charlotte, ela coloca aqui, fala que põe o nome da Charlotte e fica aqui os comentários, e aí dá para tanto você deixar um comentário seu, explicar alguma coisa, quanto pedir para outra pessoa ver alguma dúvida que você tem. E aqui dentro também você vai navegando a cada sentença desse texto para fazer esse trabalho de análise longitudinal. Uma vez que está já pronto, ou até mesmo durante esse trabalho, eu quero fazer uma busca para encontrar uma sentença que tenha uma determinada palavra, uma determinada estrutura para fazer uma correção, ou mesmo porque aí eu já, né, como trabalho de busca, eu quero quantificar aquela informação, eu tenho aqui a ferramenta de busca, onde eu posso escolher um corpus, e aí eu posso fazer uma pesquisa simples, então eu vou pesquisar a palavra casa, simplesmente, e aqui eu consigo ver a sintaxe daquela palavra, daquela sentença, né, aqui do lado, eu até posso expandir aqui, né, tenho toda a parte zooms, puxar para lá e para cá, eu só não tenho a parte de edição, não é possível editar, aqui é só uma visualização. Posso ver a página onde essa palavra ocorreu, então ela ocorre aqui nessa sentença, é essa sentença, e daqui também eu já tenho atalhos para ir para o editor, para ir para o Syntris, para ir para as outras ferramentas. Então daqui você já encontra alguma coisa que precisa ser corrigida, já vai para lá. Também posso visualizar a sentença aqui embaixo. No caso, além disso, eu também posso fazer buscas sintáticas. Aqui é interessante, então se eu quero procurar um PP que domina um NP, deve achar bastante coisa. Como deve achar bastante coisa, é um pouco lento. Aqui. Então, eu tenho PPs dominam NP, PPNP, PPP aqui. Então, eu também posso fazer essas relações sintáticas e criar diversas, né, eu posso juntar diversas regras e fazer, deixar a query mais específica. Hoje, eu tenho expressões de dominância, então eu posso dominar imediatamente, não dominar imediatamente, dominar simplesmente. A mesma coisa com precedência, então eu posso, uma palavra pode preceder outra, imediatamente preceder, não imediatamente preceder, simplesmente existir, ou tem também esse if, que é uma combinação de algo com outra coisa, e também até se é a relação de irmandade. Existem outras funções, ainda não coloquei todas, elas são baseadas principalmente no Corpus Search, e aí eu venho incrementando essa ferramenta de buscas aos poucos, dentro do resto que está sendo feito, para a gente deixar cada vez mais, de uma forma mais, para poder, sim, buscar mais eficientemente. Eu não vou entrar aqui no mérito, depois até isso aqui vai estar no manual, o manual também está em desenvolvimento, mas é possível fazer diversas combinações tanto na pesquisa simples, coisas como bota entre aspas, casa, mais alguma palavra, casa amarela, vai procurar
essa sequência. Eu posso colocar alguma coisa como qualquer coisa que seja um substantivo com amarelo. Então, assim, tem uma série de combinações que podem ser feitas na simples e na sintática, envolvendo a utilização das POS tags com as palavras, categorias vazias, os sintagmas sintáticos. Então, várias dessas combinações são possíveis aqui dentro. Tá? Também a busca, depois que faz uma busca, tem a possibilidade de filtrar por metadados, de acordo com aqueles que a gente cadastrou lá na ferramenta administrativa. É possível cadastrar metadados buscáveis e não buscáveis, então eu tenho alguns que eu utilizo no catálogo para criar as informações de organização do documento, e tenho aqueles que eu obrigatoriamente uso numa busca. Tá? E eu posso selecionar os documentos, então eu vou fazendo esse filtro por documentos, posso fazer filtros mais complexos, no caso aqui até do Tycho Brahe, nesse corpus Tycho Brahe sintático eu não tenho categorias, mas naquele caso do PHPP eu posso falar, eu quero todos os documentos de determinada categoria. Status também é interessante para quem ainda está no trabalho de edição. Gêneros, tem até aqui uma palavra que eu preciso arrumar. Então, eu quero todos os documentos que são do gênero teatro. Posso exportar os meus resultados depois, então, tanto no formato de um arquivo PSD com as estruturas sintáticas, e hoje também com a CSV, que é um que você pode importar para dentro do Excel. Salvar minha consulta. Tá, essa consulta aqui, ela é interessante, todos os resultados eu posso salvar para fazer depois, e também aplicar uma série de definições, que são regras, como uma espécie de atalhos que podem ser utilizados dentro das minhas buscas, que também é uma funcionalidade que o Corpus Search traz, onde eu posso dizer, eu quero todos os verbos estar. Só que o estar tem estar no gerúndio, estar no presente, estar no passado. Então, essas etiquetas são diferentes. Então, é possível você criar uma regra que agrupa e utilizar essa regra na busca. O que mais? Além disso, eu tenho uma ferramenta que também é bem importante citar, que hoje, no trabalho de corpora, de ferramentas de edição, gerenciamento de corpora, existe uma funcionalidade de poder importar e exportar arquivos, porque são muitos os formatos, não é uma coisa universal, que todo mundo trabalha com um único formato. Então, também existe uma ferramenta de interoperabilidade. Essa ferramenta, ela serve tanto para fazer esse trabalho entre formatos, mas também para você poder importar os documentos que você já tem. Eu tenho um corpus que já está todo escrito no Word. Tá bom, a gente vem aqui na ferramenta de demonstração, e eu tenho aqui, por exemplo, um tipo que é o Word. Tá? Eu seleciono aqui Microsoft Word e importo ele. Eu posso importar hoje do formato chat, que é o formato de transcrição, para quem trabalha com a ferramenta CLAN. Tem o conlu, que é um formato de dependência universal. O edictor, da ferramenta edictor existente. Flex, que é um formato para quem trabalha com aquela ferramenta Flex, né, Fieldwork Language. Árvores sintáticas, PSD, também é só com textos, tem um POS, PDF, não importa se PDF, mas nesse caso, se traz o PDF e quebra as páginas, a transcrição a leitura automática é feita no Edictor, arquivos de texto simples e até o próprio arquivo que a plataforma exporta. Essa aqui também é uma ferramenta bem importante, bem utilizada para quem está iniciando um corpus, que tem outra ferramenta, em outra parte, que é trazer ele para ser utilizado com as ferramentas e também para abrir esse trabalho para o público. E para finalizar, nesse caso, essa questão do público, todo esse trabalho é feito dentro dessas ferramentas, claro, edição, revisão, elas são fechadas. Então, a gente mostrei bem no início que eu cadastro uma pessoa, dou acesso para ela trabalhar na ferramenta, mas depois que está pronto, que eu quero
mostrar ao público, eu quero disponibilizar essas informações, eu tenho uma ferramenta aberta, onde eu posso simplesmente visualizar. Não posso editar, não posso fazer nada. Os textos que eu marco como público. Então, eu marco meu corpus como público e ele passa a poder ser visualizado por qualquer pessoa sem a necessidade de nenhum cadastro. Aqui, por exemplo. E aí vai ter umas funcionalidades, né, de visualização, trazendo todas as informações, tudo aquilo que a gente já viu nas outras. Eu certamente não falei tudo, eu vendo aqui tenho algumas outras funcionalidades, né, que são possíveis na ferramenta de edição. Então, no Editor, é possível colocar observações, notas de rodapé, cabeçalho, rodapés, né, e não só notas de rodapé que fazem referência. Eu tenho navegações para ir de página em página, toda a parte de metadados, eu tenho visualização nos níveis de edição. Então, aqui eu estou vendo o original, mas eu quero ver já as palavras todas modernizadas. Então, eu clico aqui, ele mostra a cada nível. É tanta coisa que às vezes até eu já esqueço um pouco. Tem a minha área reservada, então cada pessoa dentro da plataforma tem uma área onde tem os acessos às ferramentas, ali está a lista dos corpos que ela possui. O parser, estava esquecendo do parser, importantíssimo. Na parte de edição, né, toda essa parte, edição, transcrição, busca e revisão, essas são as ferramentas. Mais a parte administrativa e interoperabilidade. E a outra, bem interessante, é o parser. Aqui, só deixa eu voltar na minha máquina. Então, hoje, a ferramenta... Tem mais uma ainda, sem ver. E o léxico. Então, hoje, na ferramenta, como eu posso utilizar 3 tipos de parser. Então, onde eles são... É possível ver aqui no SimViewer, que é uma outra ferramenta. Essa é uma ferramenta só para fazer utilização de parser e visualização de árvore sintática. Então, aqui eu tenho os modelos disponíveis, que são esses 4. O Tucano não está sendo utilizado, né, ainda, mas para o Caduel, português e espanhol, eu tenho os parsers de regras, que são criados dentro da plataforma, que eu vou mostrar, e os outros são parsers de Stanford. Então, eu posso... para essas línguas, então eu tenho árabe, chinês, inglês, alemão, espanhol, esse chinês aqui que é o Xinhua, eu posso fazer, rodar o parser diretamente aqui. Eu sou sempre bem ruim de dar um exemplo, mas deixa eu ver. Uma coisa bem boba aqui. Se eu rodo aqui, mando executar, ele me traz a sentença aqui do lado. Tá? E aí pode ser para qualquer outra dessas línguas. E eu também tenho a questão de dependências universais. Deixa eu ver se eu tenho uma fácil aqui, que pode ser tanto para visualização da sentença. Então aqui eu faço uma visualização em dependência universal, ou em árvore de dependência universal, que é um outro formato de visualização, ou eu posso também rodar um parser com um modelo, e aí esses modelos são de dependência universal. Aqui eu vou ter português. Tá? E aí eu tenho na dependência universal. Então esses são os 3 tipos. Os parsers de dependência universal não estão no Unicamp, eu faço uma integração com a Universidade de Praga. E tanto o parser de Stanford roda no servidor, mas eu não tenho simplesmente a disponibilização desse parser, e os parsers de regras são construídos dentro da plataforma. E como eles funcionam? Eu tenho hoje já do português, temos português, espanhol e o Caduel em construção. Então, você pode aqui
Ah, droga. Não vou conseguir executar. Eu consigo ajustar rapidinho. Ah, eu vou rodar no servidor, não tem problema. Aqui ele me gera a sentença e eu tenho os passos que são realizados para a construção dessa sentença. Essa ferramenta, ela utiliza o Corpus Search. O Corpus Search, o que ele faz? Ele executa uma query, depois ele faz algum tipo de operação. Então, essa query aqui, por exemplo, vai verificar se tem um IPMAT que domina imediatamente uma conjunção. Se tiver, ele vai executar essa operação e vai adicionar um temp depois junto com a etiqueta da conjunção. Isso é um exemplo. E aí, essa regra aqui, para ela ser validada, ela tem que acontecer aqui no exemplo que a gente ao lado. Como nesse caso eu não tenho nenhuma conjunção, então essa regra é simplesmente ignorada, não é nada realizado. Depois que ele roda uma por uma, utilizando o resultado da primeira regra, ele executa a primeira regra, pega esse resultado, executa a próxima regra, assim sucessivamente, ele vai construindo a árvore sintática. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem regras para trabalhar com numerais, e aí não fui eu responsável pela criação dessas regras, que essas regras do português foi a Catarina Magro que fez, não sei, eu não posso entrar em tantos detalhes, mas quando chega ao final, ele gera essa estrutura para a gente, que é esperado. Além disso, aqui você tem todo um gerenciamento das etiquetas, tanto em termos de documentação, quanto em termos das etiquetas que são utilizadas pelo etiquetador e pelo parser. Eu também ter as regras de splitter, então eu tenho o splitter é uma operação que pega uma palavra que nem chama-se, um verbo mais um crítico, e vai quebrar em duas, por causa da necessidade na sintaxe de mostrar. Então, aqui ele achou um splitter, e aí aqui é só um tester, né, para eu poder verificar se a regra que eu cadastrei aqui do lado funciona. Então, dá para incluir várias regras. Tem regras de flexão, então isso aqui serve para eu poder cadastrar para uma palavra, eu poder alterar esse verbo, por exemplo, para incluir a regra de flexão no final. Então, aqui eu tenho uma regra para o estou, a etiqueta do estou tem que ser essa daqui, aí o parser, ele usa essas informações. Então, quando você tem o processo de rodar o etiquetador mais o parser, ele bate aqui, pega essas informações de flexão, aplica e coloca o valor associado aqui de acordo com a regra. Tá? E a mesma coisa para o splitter. Algumas configurações. E, por fim, aqui no Cadwell, a professora Charlotte e Filomena estão utilizando a ferramenta para a construção dessas regras. E, é claro, até hoje estão com 136, o português 209. É um trabalho que está em andamento, construindo, e aí você tem a mesma possibilidade, não tenho aqui nenhum exemplo agora, mas tem também aqui uma outra funcionalidade interessante do parser, que serve para todas as línguas, que é o cadastro de casos de teste. Então, o que acontece nesse cenário aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma sentença, que é uma sentença minha de controle, e aí eu cadastro a expressão que eu espero dela, né? E mando o parser e posso cadastrar quantas sentenças de controle eu quiser. E mando o parser executar. E aí o parser vai pegar o resultado que ele gerou, vai bater com esse resultado esperado e vai me dizer se está funcionando ou não está. Nesse caso aqui, nenhuma delas passou. Depois, né, a gente precisa ver. Não sei se já está sendo utilizado de fato, mas isso aqui serve para que você, à medida que estiver construindo o parser, você poder validando se as regras que você está criando estão corretas. E aí você já tem um parser com 200 e tantas regras, e você achou uma sentença que não está sendo gerada corretamente, é possível alterar o parser para poder entender aquele caso, só que para você garantir que essa nova regra não está quebrando, não está gerando
quebrando alguma regra que já estava funcionando anteriormente, você pode cadastrar cenários de teste e aí roda esses cenários para garantir que todos os cenários seus de controle estão funcionando corretamente mesmo depois da sua alteração. Tá? Enfim, muito brevemente, deu uma passada, claro que todas elas aqui têm uma outra coisa. E só mais uma. A próxima ferramenta que eu estou trabalhando nesse momento é a ferramenta de léxico. Então, que é a possibilidade de você ter os dicionários das línguas dentro da plataforma, e aí com toda a parte de poder editar, inserir vários tipos de detalhe, e tem bastante coisa, porque hoje a gente tem aqui, principalmente a importação do Yangatu, que é que a gente tem utilizado. Deixa eu ver aqui. Alguma que tem. Acá tem bastante coisa. Não, é ARA. Aqui, ó, ARA, por exemplo, que é uma palavra que tem bastante informação, então, detalhes de acepção, detalhes de registro histórico, morfemas, conjugação de verbo, notas explicativas, enfim, questão de etimologia, som, imagem. Então, essa ferramenta, ela é integrada com o editor, ela é integrada com o parser também. Então, à medida que você está trabalhando lá no editor, está trabalhando numa língua que nem o Cadwell, você precisa trazer as informações de morfema. Se você já tem essa palavra cadastrada no dicionário, ele importa e já traz para você automaticamente. E aí, agora essa é a última ferramenta aí da plataforma em desenvolvimento, e vai ter toda uma área também de edição, que é onde eu estou exatamente trabalhando nesse momento, para poder criar um dicionário do zero, ou também utilizando dados de um corpus. Gente, é um pouco rápido, tem bastante coisa, mas acho que eu consegui dar uma passada geral aí por todas as funcionalidades da plataforma. Obrigada, Luiz. Obrigadíssima. A coisa agora, eu acho que seria muito interessante você pudesse responder a perguntas, seriam perguntas mais gerais sobre a plataforma, e, no segundo momento, perguntas mais específicas sobre o Corpus Cadwell, ou os outros corpora, inclusive, de línguas indígenas em desenvolvimento. Mas pode ser que tenham também perguntas sobre o português, né? Porque a maior parte talvez Também. não interesse no português. Por favor, quem fizer perguntas, faça em voz alta. Você está ouvindo bem a gente, Luiz? Tô sim. Vou acender a luz, talvez? Ou não? Não, talvez ele fosse Não, melhor. tá né? certo, melhor. Não sei. Eu tenho uma dúvida com relação ao parser sintático. Eu vi que tem várias opções de parser que não são da plataforma. É possível integrar outros parsers, por exemplo, alguma língua que ainda não aparece ali? Sim, mas precisa de algum desenvolvimento. Eu preciso entender qual é esse parser, e aí tem que ver como que eu disponibilizo ele na plataforma. Não é uma coisa simplesmente um plug and play, né, como se dizem. Coloco ali e já está funcionando, precisa fazer uma integração. Mas a ideia é que esse desenvolvimento da plataforma, como ele é modular, ele permite esse tipo de coisa, como colocar um parser a mais, colocar mais um tipo de conversão de dado, por exemplo, na ferramenta de interoperabilidade. Algumas são mais simples, outras dependem de alguma programação. A Filomena tinha uma pergunta, em cima da pergunta. Clara a pergunta da Ana. Você queria saber um parser de uma outra língua, mas ainda baseado na PEN, né? Que é o que a gente usa. Um parser realmente de outra natureza. Não, da outra língua.
Não, daí é possível, só que você tem que fazer as regras, aí trabalhar na adaptação, muita coisa é universal, então você não tem que mexer. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso trabalhando com o Cadwell, mas tem regras que você vai ter que fazer novas, adaptar, construir realmente do zero, mas o parser é o mesmo, tá pronto, é só realmente trabalhar nas regras específicas da língua. É isso, acho que ela queria saber. Então, complementando, se você for utilizar o parser de regras que a plataforma dá, aí você precisa cadastrar suas regras, fazer todos os testes, que é o mesmo trabalho que a Filomena e a Charlotte estão fazendo com o Cadwell. Agora, se existe um outro parser já pronto para outra língua, que não é nem o de Stanford, nem o de regras, nem o das dependências universais, mas é um outro, que já existe, aí sim a gente precisa fazer a implementação para incluir. Tá por isso. Ainda complementando, por exemplo, a Ana trabalha com espanhol tipo. Deve ser diferente do espanhol que está lá, que é o europeu, certo? Então, daria para adaptar regras a partir do espanhol europeu, seria muito mais rápido. Já temos um parser para espanhol. Então, você pode usar e adaptar. Eu estou repetindo. Porque, na realidade, tem dois grandes tipos de parsers, como eu expliquei. Tem os de regra e tem os probabilísticos, aqueles que têm que ser treinados. Então, Luiz, eu tenho uma pergunta. O parser de Stanford está disponível na plataforma? Ele foi treinado por português? Desculpa, a Charlotte cortou no final. Ele foi treinado... Sim, ele é probabilístico. Ou a gente tem que treinar, parser? Ou já está treinado? Ele já está treinado. As línguas que ele traz, a língua é que ele não está treinado para o português. Então, se a gente quiser utilizar Stanford para português, precisa treinar. Aí ele tem uma forma de fazer o treinamento, a gente tem que escolher qual é o corpus da plataforma, faz a integração pega todo o texto, tem que adequar para o formato de entrada de Stanford e treinar um modelo. Tá? Hoje a gente tem prontos dele, tem árabe, chinês, inglês, alemão e espanhol. Então, a Ana, por exemplo, teria dois parsers disponíveis, o de Stanford e o de regras. Seria interessante, inclusive, fazer testes para ver o que está funcionando melhor. Com certeza. Eu acho que uma pergunta que me foi feita numa aula é como você faz para treinar um parser probabilístico. Ele vem com o módulo de treinamento, não vem? Então, tem, mas é via linha de comando, né? Então a gente precisa entender como funciona a chamada, né? A execução do parser, esse de Stanford, por exemplo, e também precisa entender como é que é a entrada dos dados, em qual formato que a gente tem que entregar para ele os dados. Então tem essas duas coisas, tá? Então tem que fazer uma análise, tem o manual deles, e aí fazer essa integração de uma maneira que é um pouco técnica, né? Sim, um pouco técnica. Consegue me escutar melhor agora? Sim. Eu tenho uma pergunta que talvez eu não tenha pegado direito no início. Eu consigo fazer outros tipos de anotação com a plataforma? Por exemplo, agora no mestrado eu preciso fazer anotação semântica em relação ao aspecto em corpus. É possível fazer isso? E é possível, por exemplo, eu chamar a plataforma via API, por exemplo, em algum tipo de modelo, por exemplo, eu estou treinando um modelo. Eu posso fazer automática, tipo, chamando via API ou... Tá, da primeira pergunta, não, ainda não. Assim, da forma como é construída a base de dados da plataforma, é possível que a gente tenha assim, outros tipos de níveis de anotação no futuro. Por exemplo, no início da plataforma, eu não pensava em dependências universais. Durante
no ano passado, eu incluí as dependências universais e foi relativamente simples, porque realmente eu tenho dentro da plataforma essa modelagem de dados que permite vários níveis de anotação. O que precisa pensar é numa adequação de tela. Como que eu faço a edição, né? Como que se insere essas informações de anotação semântica? Então, precisa só entender um pouco isso para fazer uma adequação. Então, é algo a ser pensado e eu aceito ideias, né? Então, acaba, claro, que entrando um pouquinho numa fila de outras coisas que eu estou fazendo, mas a gente pode conversar para entender. As APIs, aí é mais simples. Sim, é possível. Oi? É a interface que você faz entre o programa e o código. É para poder fazer uma programação que acessa os serviços que a plataforma tem, mas sem as telas. Então, uma API é basicamente uma interface de programação que é disponibilizada para que outras pessoas possam programar em cima da plataforma. Então, ainda não disponibilizei para ninguém. Eu já fiz um pequeno passo para melhorar isso com a inclusão de login com e-mail e senha, que é uma coisa importante, para eu poder fazer esse tipo de integração. Então, basicamente, o que eu preciso é só fazer um ajuste e testar para poder liberar as APIs e, obviamente, fazer a documentação dessas APIs para poder acessar. Tá? Mas é uma coisa que eu também quero disponibilizar em breve e eu estou precisando de alguém para fazer o piloto disso. Eu tenho mais uma pergunta, na verdade. A parte você falou que tem uma parte de segmentação morfológica também, né? Ela é feita de forma automática, por exemplo, assim, ou porque no TCC, na graduação, eu trabalhei com o professor João Paulo Cirino, lá na UFBA, para utilizar um algoritmo de segmentação morfológica automatizado. E a gente desenvolveu para trabalhar com qualquer tipo de língua. Assim, nosso foco eram línguas indígenas com pouca documentação. Então, seria interessante até depois, se você quiser, a gente entrar em contato com o professor Cirino para ver se a gente consegue colocar algum tipo de coisa dessa. Sim. Como vocês fazem isso assim, a língua? A gente usa um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, chamado Minimum Description Length. Nossa, mas aí dá muito erro. E aí, isso aí tem uma taxa de acurácia, né? 9% de Não, na verdade, para alguns, a acurácia foi de 96%. Eu queria ver Cadwell. Depois a gente Vocês tentaram uma língua polissintética? A gente tentou, sim, línguas polissintéticas. A taxa nunca caiu abaixo de 50%, assim. Então, seria mais um primeiro momento, assim, para depois você passar a analisar. Depois que a gente entrou bastante palavras já segmentadas, o parser está dividindo, né? Mas sim, não sim. totalmente ainda. Mas ainda não é a mesma coisa que aprendizado primário. Eu só mencionei porque o sonho de João, assim, quando a gente estava na graduação, era transformar isso e colocar isso em alguma plataforma. Então, talvez não... Bem interessante. E de fato, essa discussão que a gente está tendo muito atualmente, ou, enfim, essa questão aberta, se é melhor usar os sistemas baseados em regras, ou você mostra as regras para poder... Seria etapal, justamente, seria algo que você poderia acelerar bastante o processo. É bem legal. Depois eu gostaria de discutir com o Luiz, falar com o professor Cirino, para ver se... podemos fazer talvez uma pequena reunião um dia, né? Seria legal. Acho que seria interessante de bom também. Sim, vamos sim, porque hoje é só respondendo a pergunta, todo o trabalho de morfológico nesse sentido é feito baseado em léxico. Então, lá no Edictor tem a parte onde você pode fazer toda a edição, né, para quebrar, para colocar dizer quais são os morfemas para cada palavra, depois ele aplica do léxico.
tá? Mas realmente hoje eu não tenho nada automático nesse sentido. Bom, sobre a questão de de outros tipos de anotações, por exemplo, como o aspecto, bom, seria possível acrescentar uma camada de anotação, né? E aí teria que ser, enfim, inicialmente preenchido à mão. Tudo que é semântico, tudo que é, enfim, nível extrasintático, extramorfológico, sintático, é mais difícil para sistemas automáticos, mas a gente pode pensar nisso também, é possível, a priori. Inclusive, é possível de ser usado, de ser integrado à busca, né? Tem que ser feito à mão em grande parte. Isso? Oi, travou um pouco, Charlotte, eu não vi se você me perguntou algo. Sim. Não, eu estava dizendo sobre a possibilidade de acrescentar outros níveis, outras camadas de anotação, de outros tipos. Mas muita gente trabalha com essas questões de foco, por exemplo, de estrutura informacional. Tem anotações, mas são manuais. Tá. Se é só uma informação a mais acrescentada à palavra, aí a gente tem isso já preparado na plataforma, só fazer uma configuração para o corpus. Se essa anotação muda a estrutura e não pode mais utilizar a estrutura como a gente tem da parte sintática, né? Ou seja, que nem, por exemplo, a dependência universal é completamente diferente da sintaxe. Então, eu não posso utilizar o mesmo modelo. Por isso que eu precisei criar uma outra coisa para poder adequar. Agora, se a informação semântica, uma informação de foco, uma informação de aspecto, não sei, é algo que é associado diretamente a uma palavra, da mesma forma que uma glosa, por exemplo, aí já está pronto. Aí é só a gente colocar essa configuração. Atualmente, eu só ainda não tenho capacidade de fazer a busca por essas informações, mas eu tenho uma preparação para fazer esse ajuste para o futuro. E poderia ser associada a sintagmas também? Aí pode também. Só hoje aí sim dependeria de um pouquinho de programação. Mas não, se é só um atributo a mais para ser colocado ao sintagma, não é um problema. Tanto te dou como exemplo que essa semana passada o Willy me disse que estava faltando a questão de utilizar elipse na sintaxe, que é quando você tem aquele símbolo de igual junto com o valor de coindexação. Para resolver esse problema, eu criei um atributo a mais para o sintagma, então não foi e coloquei lá uma caixinha a mais na área da edição, lá no Sintris. Foi relativamente simples. Então, se é só acrescentar um atributo, é tranquilo, não é um problema. Bom, para acessar, eu não sei decore, então eu só procuro tipo platform, daí já vai aqui entrar. Então, eu vou começar a falar geral, né? Daí eu mostro para vocês. Meu nome é Filomena, eu sou professora de fonologia aqui, para quem não me conhece, mas eu trabalho bastante com línguas indígenas, documentação e análise, né? E eu trabalho também bastante com morfologia, tanto na parte morfofonológica como na morfossintática. E essa ferramenta é muito boa para a gente fazer documentação das línguas indígenas. Aqui a gente já tem principalmente Caduel, né, que está mais avançado, mas já tem Tucano e tem aqui o Naldo, que está principalmente tomando conta desse projeto, e tem Nhengatu. O Nhengatu a gente já está com 27 narrativas antigas, e agora vai entrar a Keila, que está aqui também, né, que vai trabalhar com o Nhengatu moderno falado pelos Sateremauês, né. Então, eu vou tentar mostrar o que a gente já tem em Caduel, mas aí eu vou entrar, se der tempo, rapidinho nas outras, para a gente ver o que pode ser feito, né? Quer dizer, a gente já sabe, né? A gente tem que começar a fazer mesmo. O Tucano já iniciou, mas ainda não temos o trabalho com o parser, só com o Caduel. Mas trabalhando juntos, não é muito demorado de adaptar o parser. Depois a gente tem que fazer as testagens, ver onde está gerando erro e começar
a corrigir, né? Então, eu vou entrar aqui na área reservada. Como eu estou entrando na área reservada, eu estou colocando aqui minha senha, que tem que ser uma senha do Google. Não, Filomena, não. Você faz o login clicando no fazer login com o Google. Tá, mas não entrou nem aqui, né? Não, faz no fazer login com o Google. Não é a parte de digitar seus dados, não. A forma de Seu usuário é não é do Google. Sim, aqui. Tá. Esse aí. Tá. Bom, então é uma língua falada no Mato Grosso do Sul, né? E eu vou entrar, então, aqui. Espera. De novo na história da mulher ossa. Pode ser qualquer uma, mas essa está bem completa e a gente já testou várias frases dela. Bom, então aqui eu vou entrar na primeira frase. Ela está daí. Então, aqui a gente coloca, a princípio, a gente coloca manualmente as... Não, só entrou no visualizador, né? Voltando, então, tudo, gente. Não é o visualizador, não, tá certo. Clica no lápis. Tá, é no lápis, sim. Eu que estou esquecendo aqui, já fiquei tão nervosa com o tempo. Porque essa daqui está pronta, então eu vou mostrar o que as traduções saíram, né? Então a gente pode colocar a tradução. Então, aqui não tem nenhum falante, depois eu faço com tucano ou nigatu, né? Que talvez seja até interessante se der tempo. Então eu coloco aqui no lápis, coloco a tradução. Então é agora. Até vou tentar mais uma coisa. Eu coloquei uma, mas vou tentar pedir para o parser traduzir para a gente. Então, aqui, se eu vou no parser, tá vendo aqui em cima? Se eu clico aqui, eu acho que já dá para traduzir automaticamente. Vamos ver se vai funcionar. Pelo parser. Na verdade, é história. Opa, história. Vou colocar história com maiúsculo. Uma mulher. Mulher também é uma palavra bem comum, né? Deveria entrar, mas não entrou, então mulher. Opa, lápis. Antes não era assim, a gente teve que mudar por causa do splitter, eu ainda esqueço. Depois aqui, se aparecer alguma coisa do split, eu mostro também. Então, mulher que virava... Então, é bem fácil, como vocês estão vendo, né, para a gente editar. Eu poderia também, eu vou apagar, tentar apagar e editar uma nova etiqueta. Então, mulher que, aqui é uma estrutura interessante, né, porque é a história de uma mulher que onça. Então, uma coisa diferente do português. Aqui tem um complementizador, tipo que? E onça, né? Então, aqui eu já tenho a frase, aqui já está dividido morfologicamente. Então, para uma língua como Cadwell, é muito interessante ter os morfemas. Inclusive porque descobrimos que a gente não pode, numa língua polissintética, principalmente se for terceira pessoa, a polissintética é aquela língua que tem uma morfologia muito elaborada, né, muito extrema, tem muitos morfemas. A gente não consegue, por ordem sintática, saber qual é o sujeito, qual é o objeto indireto, mas pela conjugação do verbo que está conjugado, que pessoa está conjugada, a gente pode, porque o Cadwell, quando são duas terceiras pessoas, vai concordar com o sujeito. Se tiver uma primeira e uma segunda, concorda com a segunda, certo? E se tiver uma primeira e uma terceira, concorda com a primeira. Então, tem uma hierarquia, que segunda é maior que primeira, que é maior que terceira. E com isso, a gente pode saber o que é o sujeito, o objeto, etc., certo? E a gente está ainda agora fazendo um estudo sobre prodrop, e tem uma tendência, mas que ainda precisa ser comprovada, de derrubar, né, apagar o argumento que está marcado no verbo. Então, está marcado o sujeito não aparece. Então, isso ajuda a gente a saber, né, qual é o sujeito, qual é o objeto da sentença. Então, a gente precisou fazer uma mudança no parser para que pudesse olhar a linha morfológica também. E talvez a gente possa descobrir mais adiante que precisamos de mais conhecimento
morfologia, que normalmente o parser olha só as etiquetas sintáticas que estão aqui em cima, mas estamos vendo a necessidade de olhar para baixo também, essa segunda camada aqui, que é a morfológica, só para mostrar, olha, só uma coisa como uma em português, aqui tem gênero, tem um classificador numeral que também dá, se a gente pode ver objeto, pessoa da qual a gente está falando, esse daqui não pode, né, ausente, porque era uma mulher onça mitológica, né, ninguém viu. Mas se tiver visto, tem que dizer em que posição que está, mas é o próprio a escolha do classificador que diz para a gente, né? Aqui mulher é só um morfema, mas enfim, é uma língua com bastante morfologia. Aqui está marcado o inverso, então significa que está concordando com o objeto, tá? Então, olhando a morfologia, a gente sabe o que o verbo concorda e daí o que tem uma tendência a desaparecer. Aqui embaixo a gente já pode ver. E olha, Charlotte, eu não disse que se a gente fizesse o parser de novo, eu achava que o MEI ia para o lugar certo, o CPM. Foi. Porque nós tínhamos um bug, daí não estava saindo certo, né? Mas não eram as nossas regras, era um problema do sistema, mas agora está corrigido e ele já está fazendo a árvore sintática do Cadwell. É uma língua com bastante diferença sintática do português, né? Por exemplo, a gente não tem essa história de que onça, mas é um CP, do mesmo jeito, né? A gente está chamando de CP-ME, porque é um CP específico. Estudar até como ele funciona exatamente, a gente deu um nome especial nas nossas regras. E daí as pessoas perguntaram, mas como fazer, então, o parser de uma nova língua? Muito é universal, como eu falei, então a gente só vai fazer o que é específico, né? E o parser já está ligado aqui no Edictor, que é bastante complicado para as línguas que a gente não conhece, usar como chama assim, viewer, né? Porque a gente não sabe escrever a língua, certo? Eu sei um pouquinho, eu posso escrever sentenças fáceis como o homem viu a onça, eu posso fazer, certo? Mas a língua normal não é assim, né? Então, eu não poderia fazer coisas fluentes aqui. Então, é muito interessante já estar ligado com o Edictor, porque ele já aparece ali, né? Uma vez que eu aperto o parser, ele vai colocar as etiquetas que estão faltando, dadas que elas já estão no léxico, e vai colocar a tradução também e fazer a árvore. E a árvore sintática pode ser muito interessante para a escola, né? Porque daí a gente pode conversar com os alunos sobre as diferenças que a língua tem em relação ao português. Isso é uma coisa que as pessoas querem saber. E tem aquela visão também mitológica, né? Mitológica no outro sentido, no sentido de mito mesmo, né? De falar, as línguas indígenas são dialetos, ou são idiomas, não são línguas, certo? É sinônimo, mas tem uma ideia de falar que idioma é menos, né? Então, a gente vê que é tão complexa quanto o português, ou tem as suas diferenças, como eu falei, a gente pode discutir, mas quais são as diferenças? Mas tudo é bastante complexo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa com split. Aqui, olha. Então, quando a gente fala rápido, a língua tem escrita, tá, gente? Está na escrita da língua. Mas são histórias contadas, né? Que quase todo mundo sabe. Claro que quem conta tem ali o seu toque, né? Mas não é uma completa autoria. Então, prefere que se chama de arte verbal. Tem até material aqui completamente novo, que é dos choros, que nunca foi documentado. Então, choro, até todo mundo pergunta, por que choro, né? Que nem da Chiquinha Gonzaga chama choro. Eu acho que é porque tinha muito choro nas línguas indígenas brasileiras. É bem comum, certo? Quase todas. E em geral, as pessoas não davam muito valor. Falava, essa é uma mulher, aí era mais comum para mulher, mas tinha homens também que podiam chorar, né? Que é assim, tipo, um poema vindo do coração, repentista, sabe? Acontece uma coisa emocionante, como emocionante pode ser para o bem e para o mal, certo? Morreu alguém, ou o filho entrou na faculdade, alguma coisa emocionante para a pessoa, então ela chora em tipo a mãe, né? Poderia chorar em em forma de cântico, né? E ele está sendo documentado em Cadwell. E até acho que o choro começou a se chamar choro, o choro do Brasil, porque as mulheres, em geral, com Chiquinha Gonzaga, né, tinham em casa um piano e choravam ali, né, essas músicas que vêm
de uma emoção. E talvez pegou com esse nome. É outro estilo, completamente diferente. Mas a palavra choro é interessante, né? De onde vem. Então, nas línguas indígenas brasileiras tem muito choro, e eu acho que é muito importante documentar isso, porque só está documentado a Xingu, praticamente, em Macro-G. Mas tem em muitas, talvez até, não sei se todas, mas é muito comum. Então, é uma coisa importante aqui, eu acho, esse tipo de documentação, porque não é uma documentação só linguística, mas uma documentação cultural também, né, que é muito importante que a gente documente. Então, aqui, olha, então eu estava falando que são histórias contadas oralmente. Então, quando a gente fala rápido, muitas coisas se ligam, principalmente as palavras funcionais, né? E aqui, olha, o complementizador, então, grudou nesse elemento que tem, na verdade, em um quantificador. Um quantificador que ainda tem uma preposição nele, que da língua não tem preposição, só tem uma coisa que a gente chama de aplicativo, que licencia argumentos, mas está na conjugação do verbo. Então, daí, para fazer a árvore, a gente tem que separar, né? E é muito simples, a gente vem aqui, acho que tem que vir no lápis, tem essa bolinha aqui. E daí, apertando aqui, a gente marca para o split. Então, aqui tem desmarcar, né? Porque já está marcado. E daí, a árvore sintática, deixa eu tirar daqui, porque eu não quero. A árvore sintática já conta. Não está saindo. Aqui. Deixa eu até fazer o parser de novo. Parser aqui, porque eu não sei se já foi feita essa árvore, se foi feita antes da gente corrigir ou não, né? Então, aqui já apareceu separado, olha. Então, aqui separou o núcleo, né, o C, do resto do NP. Então, funcionou direitinho. Então, para as línguas orais, o splitter tem sido muito importante e é diferente do splitter do português, né, que separa clíticos, outro tipo de coisa. Aqui pode ocorrer em qualquer lugar, certo? Então, tendo uma palavra não acentuada, em fala rápida, ela vai grudar. Em geral, gruda à direita. Então, a gente pode separar. Vamos ver aqui uma língua sem nada, então. Claro que eu não vou poder fazer o parse ainda, né? Mas vamos ver o que vocês querem ver. Tucano ou Nhangatu? São os falantes aí que vão decidir. Ninguém quer nada? Keila, vamos ver o Nhangatu, já que é antigo? Só esclarecendo que eu não falo Nhangatu. Ah, tá. Então não poderia traduzir, né? Automaticamente teria que coletar. Isso. Tá, então vamos para o tucano. Mas vamos ver aqui só para a gente ver que já tem, tá em... Opa! Eu acho que é muito importante notar que é exatamente aquilo que o Luís mostrou para o português, quer dizer, o fato de serem usadas as mesmas ferramentas, seja qual for a língua. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante para os linguistas. E eu acho que, Luiz, acho que ele está ouvindo, né? Eu acho que uma primeira tentativa, não hoje, agora, obviamente, mas a gente poderia colocar o parser do português no Nhangatu para ver o que dá. Porque a gente já tem 27 narrativas. Então, eu acho que daria. Eu só vou abrir aqui uma, mas ainda não está anotada, né? Só para mostrar, está tudo vazio, certo? Mas... e veja que ela abriu no modelo de dependência universal, né, Filomena? Você clica naquele E, ali em cima, do lado do parser. Do lado do parser, aqui. Do botão do parser tem um botãozinho E. Clica dentro. E. Isso, aí ele mostra para o Nhangatu, mas o Nhangatu é outra configuração, tá vendo? Ele tem uma configuração mais parecida com a do português. Ou a gente ainda tem que fazer a configuração. E é possível mudar para o outro parser? Sim, lá na ferramenta administrativa é só selecionar o parser. Tá. Okay. Só que qual que é o problema? Ele não vai funcionar porque a gente não tem um etiquetador, né? Não, teria que começar com as etiquetas, obviamente, que assim ele não consegue fazer nada. Então, primeiro tem que etiquetar, né? E aí, ok. Talvez a Keila possa pensar um pouco, né? Como que ela poderia começar a etiquetar, começar a pelo menos saber a tradução de palavra por palavra, talvez consultando falantes, fazendo a pesquisa de campo, né? Então, eu acho que daria para começar já o Nhangatu, já que a gente tem bastante material.
e seria muito interessante olhar. O Nhangatu é uma língua que tem bastante influência do português, foi a língua que foi falada no português na época colonial, né? E o léxico é do Tupi, mas tem bastante influência sintática, foi por isso que eu falei que a gente poderia tentar o do português para ver o que acontece. Vamos ver o Nhangatu, então. Tucano, desculpa. Ainda não tem figura, tá? A gente tem apenas uma narrativa. Mas, olha, ele já está etiquetado. Eu não sei tucano, isso que é bastante interessante, mas o Naldo é falante nativo, né? Então, ele pensando, ele pode traduzir, e daí ele já está fazendo os cursos, já fez sintaxe aqui, né? Então, ele vai pensando e vendo que categoria que poderia ser. Certo? Então, aqui ele marcou como um advérbio, que é um dia, e marcou também os morfemas, né, que é hoje uma anáfora. Então, está referindo ao momento, né, ou talvez até uma catáfora, mas aqui ficou marcado como anáfora. Então, daí, assim, também outro advérbio, aqui um VB, certo? Aconteceu, e para ele aconteceu, então tem um verbo ir, e daí um especificador que significar aconteceu. A gente pode ir na próxima, e a gente vê também aqui o que está acontecendo. A gente não tem ainda todas as sentenças traduzidas, então vamos lá no final, para ver se pelo menos, aqui se a gente apertar o parse, Luiz, vai dar certo para pelo menos tentar traduzir com o léxico que tem? Ou não? Uma boa pergunta. Vamos lá? A gente vai na tentativa e erro. Essas coisas todas abrem aqui. É que tem umas coisas. Eu sempre comento com o pessoal, estou tão grande que eu não lembro. Não tem etiquetador. Mas tem aqui, vou mostrar o dicionário para vocês que já vai formando, né? Então, aqui no Tucano, se a gente vai aqui e pedir na entrada, né, da história, pedir para exibir informações, tem aqui o léxico, e o léxico vai se formando automaticamente. Então, aqui está demorando para entrar, mas entrou, olha quantas palavras já tem, e aqui já mostra que está etiquetado ou não, né? É que, se não tiver ainda com tradução e etiqueta, lá, mas a gente já tem uma ativa só no dicionário, não sabe, pelo menos, né? Então, nunca do nada, né? E ainda por cima é meio então, acho que a gente... Tenta fechar algumas abas. Tá, acho que o melhor agora, a gente poderia até fazer uma outra sessão. Sim. Com mais detalhes, porque foi muito rápido, mas se vocês tiverem alguma pergunta... e a nossa ideia, só para terminar, é não fazer só de uma língua específica, né? Eu acho que essa ferramenta tem um potencial muito bom para a gente fazer uma grande biblioteca de línguas indígenas aqui no IEL. Tem muitos indígenas aqui na Unicamp, a gente poderia aproveitar essa oportunidade para poder documentar e tentar preservar e criar materiais para as escolas do Brasil. Então, eu acho que o IEL tem uma grande contribuição a fazer para o Brasil, certo? Para o mundo, talvez, né? Então, perguntas muito rapidinho. Falantes de línguas indígenas, vocês têm alguma coisa para criticar, comentar? Uma pergunta em relação à caso da plataforma. Se a gente estava questionando aqui, né? Porque nós somos saperés. E aí a gente queria saber se, no caso, teria que cadastrar, como que funciona? Porque a gente estava pensando aqui, tipo assim, Nhangatu, o Andirá é um pouquinho diferente, né? Sim, a gente tem que fazer de todos, que tiverem um aí, no caso, teria que cadastrar. Dar uma senha para o pesquisador que vai ser responsável. A gente não está espalhando nesse momento senhas para todo mundo, porque se a senha também espalha para todos os lugares, alguém pode vir aqui, um hacker, e destruir tudo, né? Mas tem que ter um pesquisador responsável, e no visualizador a gente pode ver o que está sendo feito, daí todo mundo pode visitar sem senha nenhuma. A pessoa que vai estar realmente construindo, anotando, fazendo as regras, esse é o pesquisador responsável. Então, você ficar com o Nhangatu, você vai ter uma senha, você vai entrar e você pode falar com todo mundo, mas é você que vai ter a senha e entrar. Como eu entrei, que aquela hora estava difícil de entrar com a minha senha, né? Eu tenho uma senha para fazer isso. A Wanda, que é nossa aluna de doutorado, também tem, entra e ajuda, né?
faz também, até ela que coleta a maior parte das histórias, ela que coletou o choro, porque é difícil coletar esse tipo de ritual, certo? Mas a gente tem o visualizador. Qualquer pessoa, deixa eu colocar de novo, eu perdi aqui. A internet não está mais funcionando, mas lembra que o Luiz mostrou? Tem um lugar que chama visualizador, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode olhar o que está sendo feito, porque é na internet, é online. Até coisas que vocês gostariam que fosse colocada, como o Luiz colocou. A gente pode colocar mais coisas, certo? Falar, eu gostaria que tivesse tal coisa. A gente programa e põe. Filomena, durante o curso deste semestre, eu pedi aos alunos da pós-graduação para fazerem um projetinho que envolva um piloto de corpos. Então, nós vamos trabalhar sobre isso. E aí a gente entra em contato mais com você. Posso vir quando precisar para dar um auxílio, preparar o primeiro material. Mas a sua pergunta era sobre, eu não entendi muito bem, se era sobre o fato que talvez haja várias formas diferentes. Aqui, por exemplo, que a gente chama de Nhangatu, tem um Nhangatu de vários lugares diferentes. Essa questão, por exemplo, como mostrou a frase, né? Ele atualiza, ele faz uma atualização, como posso dizer? Esqueci a palavra. A modernização, padronização. Essa padronização. Isso vai, na verdade, essa modernização, padronização serve, sobretudo, para corpora com os quais a base é escrita. E você tem uma escrita que não corresponde à escrita padrão. Isso. Mas, no caso... Então, aí não sei, você tem documentos escritos... Vou fazer coleta. Você vai fazer coleta e transcrever. Aí é preciso ver o padrão da transcrição. Então, eu acho que como são ainda, não está padronizada, eu acho, as então ortografias isso... ainda, não sei no caso do Nhangatu, mas do Tucano eu falei com o líder essa semana e ainda não está. Eles até têm vontade ainda de padronizar para as 23 comunidades uma escrita só, mas ainda não existe. Então, a gente teria que entrar vários corpora. Então, Nhangatu... eu não sei os nomes ainda, né? Nhangatu do Saquerimauê, deve ter um nome, Nhangatu alguma coisa. Nhangatu do Amazonas, de Manaus, Nhangatu do Alto do Rio Negro, como tem Tucano, tem vários, tem o Nadeb, tem vários também. Sim. Então, a gente pode manter, enquanto não tem uma padronização, e a gente não sabe também se é a vontade de todas as comunidades. Tem comunidades que querem manter a sua própria escrita e não querem uma padronização. Então, na verdade, é um computador, a gente faz o que a gente quer, né? Então, a gente pode ter vários corporum para cada variante. Ou então, para a língua que preferir unificar, tem uma só. Mas, como vai ter também áudio, eu acho interessante ter para cada variante da língua um corpus diferente, até para a gente poder comparar, fazer trabalhos históricos, comparativos, né? Então, eu gosto mais da ideia de separar, mas isso é a comunidade que tem que decidir, não o professor. Porque no caso do português, quer dizer, a questão da padronização não se coloca em termos que possam ser discutidos. Quer dizer, existe uma padronização da escrita do português no Brasil. Mesmo assim, Portugal e Brasil não é a mesma coisa, né? Mas a gente, por exemplo, estava usando sistematicamente, eu esqueci, no Corpus Sobrai realmente teve esse problema. Qual é o padrão que vamos pôr? Mas, enfim, em geral, a coisa está resolvida há muito tempo em termos de escrita. Mas, como a gente usa textos do século XVI, XVII, enfim, quando as pessoas ainda não estavam nessa padronização, mas era historicamente, nós temos que fazê-la para não complicar o trabalho das ferramentas automáticas, porque senão você tem uma variação ortográfica enorme. No caso de vocês é diferente, porque como as línguas estão muitas vezes em processo política, né? E é uma questão política. Então, quer dizer que não o português não é uma questão política, mas pode ser em relação às línguas indígenas. Então, melhor efetivamente fazer um corpus
para cada... comunidade decide, né? Acho que é o melhor. Acho que, em geral, as lideranças e as comunidades têm condições já de discutir essa questão e fazer uma escolha para estudo. É claro que, se depois quiser mudar, muda também, é possível, né? Para atualizar, juntar. Até eu tenho aqui vários corpora do Cadwell. Tem um que eu chamo de, deixa eu ver aqui, de Cadwell, deixa eu ver se ainda está aparecendo, né? Mesmo no visualizador, vamos ver o que aparece. Um que chama Cadwell mesmo, que é o que eu mostrei para vocês, só Cadwell. O outro que chama Cadwell Trabalho. Para que eu uso? Para quando tem uma narrativa que ainda não tem certeza se está correto ou não, se é isso mesmo, fica ali. Para depois passar para o outro quando... esse daqui, né? Quando as pessoas já estão mais confiantes daquela história assim mesmo. Certo? E ainda tem um outro que chama Cadwell Gramática Pedagógica, que é um material para fazer uma gramática do sintagma nominal, do Cadwell. Então, exemplos. Então, aqui, só rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Então, tipo, a canoa é pesada, a canoa está no rio, a canoa está lá. Então, são dados elicitados para uma gramática. Você pode fazer vários, não tem que ser um só. Legal. Obrigada, Filomena. Desculpa as confusões um pouco de hora aqui, realmente a rede do IEL está problemática. Isso é sempre, sério problema. E, então, agradecemos a Filomena, agradecemos o Luís também. Muito obrigada, Luís, por ter passado esse tempo com a gente. E obrigado a gente vocês, marca, talvez, feliz. conforme também sua disponibilidade, um outro momento, no meio do semestre, quando as pessoas estiverem assim mais familiarizadas, tiverem mais perguntas, podia ser legal, se você tiver um tempinho, para voltar a conversar. Claro. Mas agradeço demais. E quem tiver interesse, não me lembro o nome do rapaz que fez a pergunta aquela hora, mas qualquer dúvida, ou se tiver interesse em criar um corpus seu, fazer, não sei, qualquer coisa, na página principal da plataforma tem um formulário de contato, só escrever lá que eu entro em contato. Legal. Muito obrigada. Bom, obrigado a todos.